Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like também pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer aquele esquema que você conhece aqui no canal. Falou de Vasco, a gente vai debater aqui. Família Vascaína, quero trazer aqui o Silas, comentarista aí da ESPN, foi ex-jogador, ex-treinador, e é mais um comentarista aí preocupado com esse sistema defensivo do Vasco. Ele falou ontem lá no programa do Léo, do Piton. Quero trazer aqui para debater com vocês o que vocês acham também desse sistema defensivo aí do Vasco. O Vasco que tá procurando aí mais zagueiros, trazer o Edmundo aqui também, que cobrou a 777 aí reforços de mais peso, e o Duílio, presidente do Corinthians, para falar aí sobre essa situação aí do Ivan. Falou ontem no programa do Neto, né, os donos da bola, e goleiro é fundamental, família vascaína. Na minha opinião, o Ivan seria um grande nome. Claro que a gente vai repercutir aqui o Isco, Vasco interessado no Isco, Jair, tem muita coisa pra gente comentar, família vascaína. Eu quero começar trazendo aqui o Silas pra falar aí desse sistema defensivo do Vasco. Muitos comentaristas eu tô vendo aqui no YouTube, em programas de televisão, falando que é um sistema defensivo aí de jogadores que tem potencial, mas as características de cada um preocupa, porque o Pumita é um jogador de muita ofensividade, o Piton também, o Léo e o Bambu não dão tanta segurança assim ao sistema defensivo. Aí eu quero trazer esse comentário aqui do Silas pra gente debater. Se liga só. Tem mais um detalhezinho, por exemplo, Pedro Raul, tudo bem, um jogador que mostrou, fez muitos gols, um jogador de um porte diferente, eu acho que vai ajudar muito, mas, por exemplo, o Lucas Piton e o Léo, ele não quer mais que chama de Pelé, o Léo, vamos respeitar isso. Até foi legal a entrevista que ele deu, achei bem legal. Eu acho que o Barbieri vai precisar de trabalhar muito esses dois jogadores, se forem titulares, porque são bons jogadores, mas precisam ainda do dedo do treinador para fazer ajustes que em jogos grandes eu ainda não vi em nenhum e nem no outro. Tá aí, família vascaína, eu quero saber a sua opinião, se esse sistema defensivo aí do Vasco também te preocupa, os nomes, né? Porque, claro, a gente não entrou em campo, dentro de campo ainda, e também para ver o trabalho do Maurício Barbieri, o que ele pensa, se vai entrar com 3 zagueiros, se vai entrar ali num sistema de 4 atrás. Tem muita coisa, claro, que pro Maurício fazer aí, trabalhar, a gente vê o Vasco em campo, mas a gente tá aqui debatendo nomes, né, família vascaína? Porque eu vejo mais muito comentarista preocupado aí com esse sistema defensivo do Vasco, tanto que o Vasco tá aí, procura de mais zagueiros. Se fala aí do Manuel Capasso. Ontem a gente viu uma informação do Lucas lá do canal do Gigante falando que o Vasco entrou realmente em contato aí com o Atlético Tucumã, falando do Manuel Capasso. O Vasco fez sim um contato, mas o Vasco queria o jogador por empréstimo, fixar o valor e comprar no final, e o Atlético Tucumã só aceita a venda aí do jogador nesse momento. A gente fala também, muito se falou do Alex Duarte, né, que acabou aí encerrando as negociações porque o Vasco não conseguiu entrar em acordo no valor da compra do atleta, ou ao final do empréstimo, ou realmente comprar o jogador do Cerro Porteño. E tem também agora uma informação de ontem à noite do jornalista Nicola, falando aí que o Vasco está próximo de acertar com o Kaique Rocha. Então, são nomes aí de jogadores que talvez com qualidade, mas jogadores ainda não consolidados aí, que tenha demonstrado o seu potencial ali de fato, e é uma situação que nos preocupa. Claro que cabe aí a gente confiar no trabalho do Maurício Barbieri. Isso é um detalhe importante, eu trouxe até aqui o Maurício Barbieri falando ontem, né, que a chegada de novos jogadores acaba atrapalhando um pouquinho, que você tem que dar os passos atrás para colocar todo mundo ali no mesmo caminho, e isso atrasa um pouco, mas é importante, pelo menos nesse início de trabalho, que a linha ali de defesa tá completa, né? A gente pode gostar ou não, mas está completa. Bambu, Léo, o Pumita e também o Lucas Piton. Então, isso é interessante, família vascaína, mas eu tô vendo muito comentarista falar dessa defesa do Vasco aí. Então, preocupa um pouco a gente, né? Porque eles acompanham mais o futebol paulista, o Piton, o Léo. O Bambu realmente mal atuou lá pelo Corinthians. Então, é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho. A diretoria do Vasco e, claro, o Maurício Barbieri focar também nesse sistema defensivo aí. Quem sabe encaixa, né, família vascaína? Futebol não é uma receita de bolo.
Bolo, pode não ter funcionado no São Paulo, Léo, pode não ter funcionado no Corinthians, o Lucas Piton, mas aqui tem um encaixe no Vasco. Futebol é assim, família vascaína, me conta aí o que você acha. Antes da gente falar aí das próximas negociações do Vasco, já aí, risco, eu quero trazer aqui o Edmundo falando aí que precisa de reforços mais de peso aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liga só. Bom, Gui, o planejamento está sendo seguido. Você contratar jogadores que você utilize ele na parte técnica, faça um investimento médio e depois você consiga revendê-lo, seja para o mercado europeu, seja para mercados alternativos. O grande problema hoje é que os mercados alternativos estão parados, né? Rússia, Ucrânia e China, por motivos óbvios, não estão comprando jogadores medianos aqui do futebol sul-americano, né? E aí você vai, com isso, tentar achar um novo Andreas, achar um novo Paulinho, achar um novo craque que você possa vender direto para um gigante europeu e aí faturar uma grana muito alta. Agora, isso eu estou falando de planejamento da SAF, que assumiu só depois do dia 6 de novembro. Estava ali administrando, mas sem nenhum grande investimento. O torcedor do Vasco quer um time competitivo, quer que seja cumprida a promessa de que o Vasco ia jogar de igual para igual com o Flamengo, o próximo Vasco e Flamengo. Estou falando disso, estou falando exatamente isso, porque foram palavras do Josh, né? Até agora, na minha opinião, as contratações são muito boas, mas ainda não dá para jogar de igual para igual com o Flamengo. Mas aí se você traz, aí que vem a questão, se você traz um goleiro de seleção, como foi, né, falado no Rossi, hoje tinha uma notícia de que o Marcos Braz está indo à Argentina para tentar antecipar a chegada do Rossi. Você traz vou parar de citar nome, né? Você traz um goleiro de seleção, traz um zagueiro de seleção, traz um volante, até pode ser o Jair, um zagueiro, um volante já experimentado, e um camisa 10, um Felipe Coutinho, sei lá, qualquer outro que tenha o tamanho do Coutinho, né? Porque eu tive dificuldade de achar alguém tão identificado, com tanta moral no Clube de Regatas Vasco da Gama como o Coutinho. Claro que eu poderia falar no Oscar, mas a gente não sabe como que o Oscar chegaria aqui ao Brasil, porque ele está jogando na China. E muita gente chegou da China e arrebentou, como foi o caso do Hulk, teve outros que chegaram da China e não jogaram nada. Então, a cereja do bolo seria com certeza o Felipe Coutinho. Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado, porque a grande verdade, a 777, olha que paradigma. Hoje, ela tem mais lucro com o Vasco do que investimento. Essa é a grande verdade. Ela chegou tendo lucro, que foi a venda do Andrés, agora o empréstimo do como é que é o nome dele lá, o chileno? Palácios. Então, assim, meu amigo, a torcida não é boba. A torcida está atenta a isso. Então, eu acho que eles tinham que se movimentar no mercado. Agora, de novo, sem querer me alongar muito para terminar, o Paulo Brax disse que as contratações vão até 15 de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, a gente também não precisa exigir que todo mundo seja agora. Mas se for um craque, né, que a gente espera, e venha de fora, ele tem que ser feito pelo menos dentro da janela, né? Porque senão depois essa janela só se reabre novamente lá na metade do ano, em junho, que é a janela do verão europeu. Pra gente complementar essa questão aí de reforços de mais peso, que eu vou citar aqui 3 no final do vídeo, quero saber até se você concorda comigo, eu quero trazer aqui o presidente do Corinthians, o Duílio, que falou sobre o Ivan. Se liga só. Finalizando a negociação, o Ivan deve retornar e o Mantua permanece até o meio do ano. Emprestado ainda ao e volta pro Corinthians. No meio do ano. Se eles não quiserem fazer a opção de compra, ele retorna no meio do ano. Que a verdade é que 15, 5 milhões ou 10 ou 5 milhões? Do Mantua, se não me engano, era 10 em 80% a opção que está lá. E do Ivan, 5 milhões? Isso. O Ivan não está sendo negociado com o Vasco? Existe interesse de alguns clubes, Veloso. Não só o Vasco, conversas ainda em andamento. Acho que é um grande goleiro e hoje o Brasil não tem muitos goleiros. Tudo bem, mas esse... Aí à disposição, vamos dizer, né, para você buscar. Então tem muitos clubes buscando, mas isso depende de finalizar a negociação, que é o que eu falei, está muito próximo de acabar, e ele retorna e a gente vê se vai ver, se ele permanece no Corinthians. Mas existe sim a procura de muitos clubes, não só o Vasco.
tá aí, família vascaína. Vamos começar com o goleiro, né? Com o Ivan. Na minha opinião, é um reforço de peso. Eu sei que tem muita gente que comenta que o Ivan ainda não teve uma grande sequência num clube grande, mas, irmão, o que o Ivan fez lá na Ponte Preta mostra que é um goleiro de muito potencial. É muito bom goleiro e é sim um reforço de peso. Eu acho que o Vasco começaria bem aí as competições com o Ivan no gol. Vejo o Ivan com muito potencial até mesmo de seleção brasileira e a gente viu aí, né, alguns comentários falando que o Ivan quer uma sequência num time grande e eu acho que é o casamento perfeito aí. O Vasco tá em busca de um grande goleiro, um goleiro para ser titular, e o Ivan tá em busca dessa sequência. Eu acho que é o casamento perfeito. Mas como o Duílio falou, a gente não sabe se é para valorizar o atleta, que tem outros clubes interessados, ou realmente tem, porque a gente sabe do potencial do Ivan. Até acredito que aí possa ter outros clubes brasileiros que estejam interessados no Ivan, mas eu espero muito que ele acerte com o Vasco, porque acho que o Vasco acertaria muito aí o Ivan como goleiro titular, família vascaína. Aí, pegando aí o gancho do Edmundo, né? Edmundo falou que o Vasco precisa de reforços de mais peso, de mais experiência. Vou começar aqui falando do Jair. Ontem a gente viu a informação de fato, né, que o Rodrigo Caetano falou que estão conversando, mas nada de concreto ainda, mas já é um ponto, né, família vascaína? Porque algumas informações diziam que o Vasco não entrou em contato ainda com o Jair, não tem nada, mas agora realmente aconteceu as conversas. E aí a gente tem aqui essa informação de agora a pouco, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, do Gilmar Ferreira, que é um jornalista que também acerta muita coisa dentro do Vasco, família vascaína. Vou botar na tela para vocês, ó. Poucos detalhes impedem o Vasco de fechar a operação para aquisição de mais um reforço. As negociações com o Atlético Mineiro avançaram e o anúncio da contratação do volante Jair, de 28 anos, só depende agora de acerto das bases salariais do jogador, remuneração e tempo de contrato. Então, segundo aqui o Gilmar Ferreira, o Vasco já acertou os detalhes com o Atlético Mineiro, só falta agora acertar com o Jair. E, na minha opinião, um reforço de peso mesmo. Eu gosto muito do volante Jair. Em outro momento, até comentei aqui se seria os reforços do Vasco num ranking. Pedro Raul e Jair. Cara, e vou te falar uma coisa que, pensando bem, eu nem sei. Quero até trazer aqui alguns pontos, porque o Jair, ele já é um jogador testado em time grande, né? No Atlético Mineiro, uma torcida que cobra bastante, fez um ano de 2021 incrível, foi da seleção do Campeonato do Brasileiro, ganhou a bola de prata lá, o prêmio da ESPN, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, então é um cara testado. O Pedro Raul, ele vem de um bom momento, mas de uma passagem aqui, de um começo bom no Botafogo, depois não tão bom, depois passa no clube lá do Japão, não vai bem, e chega num excelente momento pelo Goiás, mas não é um jogador que ainda teve esse grande momento num time grande. Então, cara, eu acho que Jair e Pedro Raul estão aí, no mesmo nível aí de contratação. Pra mim, uma excelente contratação, espero que dê tudo certo aí e o Vasco possa anunciar o Jair. E pra finalizar o nosso vídeo, família vascaína, e aí já é um nome que eu vou trazer aqui, né, porque me parece, se eu não me engano, é um jornal lá da Espanha, botou essa tela aí, né, vou botar na imagem aí, perdão, que o Vasco seria um dos times interessado no Isco, que tá saindo do Sevilha. Até achei essa informação aqui, que tem cabimento, porque o Sevilha é um dos times aí que a 777 tem participação. Claro que a matéria diz aqui que a prioridade do Isco é ficar na Europa, e ali tem o Wolverhampton, que é um time da Premier League, e muito jogador quer jogar nessa liga que realmente é muito badalado. Você viu, o Casemiro saiu lá do Real Madrid, onde ele ganhava tudo, para jogar no Manchester United, né? Então o Isco deve ter também essa possibilidade aí de jogar numa Premier League, querer jogar numa Premier League. É engraçado que nessa postagem aqui do jornal tem vários comentários, mas a maioria é dos vascaínos falando: vem pro Vasco, Vasco, vem pro Vasco. E aí, cara, aqui a gente fica num sonho, foi um nome cogitado, mas cairia como uma luva, cara. Quem acompanhou o Isco aí, eu posso falar, acompanhei muito o Isco no Real Madrid, um jogador de muito talento, seria esse meia pra organizar ali o meio campo do Vasco, de bom passe, de drible, de boa condução de bola, um nome ideal, aumentaria. Pô, chega o Isco aqui, para, irmão, ou eu vou acreditar no título brasileiro, meu. Não interessa, deixa eu sonhar. O Isco é muito bom de bola, claro que é um nome muito difícil, a gente traz aqui só pra debater, porque a informação, realmente quem trouxe foi um jornal lá da Espanha, mas na minha opinião é um nome de muito peso aí. Quem sabe o jogador tem o sonho de jogar no futebol brasileiro. Vamos acreditar, né, família vascaína? Vasco não é pra quem acredita? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.